Você já enfrentou obstáculos que pareciam intransponíveis? Assim como a grande pedra diante do túmulo de Jesus parecia ser uma barreira final, há pedras em nossas vidas que só o poder de Deus pode remover. Vamos explorar hoje o que significa ter essas pedras removidas. Oremos. Querido Deus, mais uma vez, estamos na Tua presença para Te agradecer, porque assim como removeste a pedra do túmulo, também Tu podes remover os obstáculos de nossas vidas. Eu creio, Senhor, que este estudo traga compreensão, fé e a certeza de que em Ti encontramos vitória. Em nome de Jesus, amém. Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos. Você está no canal Para que Todos Saibam. Estamos estudando a lição da Escola Sabatina com os comentários de Ellen White. Estamos na última lição desse trimestre, que tem como título O Senhor Ressuscitado. O tema de hoje, segunda-feira, 23 de setembro, Pedra Removida. O verso para memorizar se encontra em Marcos 16, verso 6. Ele, porém, lhes disse: Não tenham medo, vocês procuram Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o tinham colocado. Vamos ler Marcos 16, versos 1 a 8 e 1 Coríntios 15, versos 1 a 8, para ver o que essas passagens têm em comum. E passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem ungí-lo. E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos removerá a pedra da porta do sepulcro? E olhando, viram que já a pedra estava revolvida, e era ela muito grande. E entrando no sepulcro, viram um jovem assentado à direita, vestido de uma roupa comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis. Buscais a Jesus Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui. Eis aqui o lugar onde o puseram. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis, como ele vos disse. E saindo elas apressadamente, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e assombro, e nada diziam a ninguém, porque temiam. E agora, 1 Coríntios 15, versos 1 a 8. Paulo, chamado apóstolo de Jesus pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual vos confirmará também até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo o autor da lição, o pastor Thomas Shepard, a história da ressurreição é mencionada em cada um dos evangelhos. Cada escritor apresenta a história de uma perspectiva diferente, mas todos contêm os elementos centrais mencionados também em 1 Coríntios 15, versos 1 a 8, que acabamos de ler. 4 ideias ocorrem várias vezes. Jesus, primeiro, morreu, segundo, foi sepultado, terceiro, ressuscitou e quarto, foi visto vivo. Marcos se refere a uma reunião que aconteceria na Galiléia e acrescenta: Lá vocês o verão. Marcos 16, verso 7, Mateus 28, verso 7 e João, capítulo 21. Algumas pessoas acham absurdo que os cristãos acreditem em um Senhor ressuscitado, mas a evidência da ressurreição é bastante sólida e racional. Primeiro, basta crer que Deus é o Criador, segundo Gênesis 1 e 2. A partir daí, a ideia de um milagre como a ressurreição se torna plausível. O Deus que criou o universo
e depois a vida na terra, teria o poder, se quisesse, de ressuscitar Jesus. Naturalmente, a existência de Deus não torna a ressurreição de Jesus inevitável, mas apenas possível. Segundo, a tumba ficou vazia. Os historiadores ateus aceitam esse fato. Se não estivesse vazia, a alegação de que Jesus ressuscitara teria sido rejeitada desde o início, pois a presença de seu corpo no local destruiria a afirmação de que ele tinha ressuscitado. A explicação de que os discípulos roubaram o seu corpo não é verdadeira. Os discípulos não poderiam ter passado pelos guardas, e mesmo que tivessem feito isso e conseguido o corpo, por que não foram presos por roubá-lo? A resposta é que os líderes religiosos sabiam que os discípulos não tinham feito isso. Muitos viram o Cristo ressuscitado. Alguns, inclusive os discípulos, inicialmente não creram. Paulo, um inimigo da fé cristã, não apenas afirmou ter visto o Senhor ressuscitado, mas essa experiência mudou a sua trajetória de maneira radical. Finalmente, como explicar o surgimento da igreja cristã fundada por pessoas que afirmavam ter visto o Senhor ressurreto? Por que essas pessoas morreriam pelo que soubessem ser mentira? O testemunho delas, logo após a morte de Jesus e algumas décadas mais tarde, traz evidências da ressurreição. A pergunta final do autor é: quais são as evidências da ressurreição de Cristo? Qual seria a sua resposta? Ellen White certamente tem mais luz sobre isso. Vamos ver se encontramos a resposta para essas perguntas nos comentários. Os inimigos dos discípulos não podiam deixar de estar convencidos de que Cristo ressuscitara dos mortos. A evidência era clara demais para que fosse posta em dúvida. Apesar disso, endureceram o coração, recusando se arrepender da terrível ação que haviam cometido, assassinando a Jesus. Os líderes judeus tinham muitas evidências de que os apóstolos estavam falando e agindo sob inspiração divina, mas resistiram firmemente à mensagem da verdade. Cristo não viera da maneira como esperavam e, embora às vezes tivessem se convencido de que ele era o Filho de Deus, tinham reprimido essa convicção e o haviam crucificado. Por misericórdia, Deus lhes deu novas provas e agora estavam recebendo outra oportunidade de se voltarem para ele. Jesus lhes enviou os discípulos para lhes dizer que haviam matado o autor da vida, e nessa terrível acusação deu-lhes outra chance de arrependimento. Porém, sentindo-se seguros em sua própria justiça, os ensinadores judeus se recusaram a admitir que os homens que os acusavam de haverem crucificado a Cristo estivessem falando sob a direção do Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, página 39. Os crentes coríntios haviam chegado ao ponto de negar a doutrina da ressurreição. Paulo enfrentou essa heresia com um claro testemunho referente à inegável evidência da ressurreição de Cristo. Declarou que, após sua morte, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, 1 Coríntios 15, verso 4, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim. Versos 5 a 8. Com poder convincente, o apóstolo expôs a grande verdade da ressurreição. Se não há ressurreição de mortos, argumentou, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm. Continuando, ele diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Versos 13 ao 20. Atos dos Apóstolos, páginas 203 e 204. Do lado de quem nós estamos? O mundo expulsou Cristo, os céus o receberam. O ser humano, o ser finito, rejeitou o príncipe da paz. Deus, nosso legislador soberano, recebeu-o nos céus. Deus o exaltou. O ser humano o coroou com uma coroa de espinhos. Deus o coroou com uma coroa de real majestade. Todos nós devemos pensar honestamente: querem que este homem, Cristo Jesus, reine sobre vocês ou preferem Barrabás? A morte de Cristo traz sobre o que rejeita sua misericórdia a ira e os juízos de Deus, sem mistura de misericórdia. Essa é a ira do Cordeiro, mas a morte de Cristo é esperança e vida eterna a todos os que o recebem e nele creem. Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 139. Para concluirmos, o anjo anunciou em Marcos 16, verso 6, ele ressuscitou, não está aqui, confirmando a vitória de Cristo sobre a morte. E em 1 Coríntios 15, versos 1 a 8, como já lemos, Paulo relembra os primeiros cristãos de que a ressurreição de Cristo é o fundamento de nossa fé. A pedra removida é mais do que um evento físico, é um símbolo da superação do impossível. Agora, pense, quais são as pedras em sua vida que você precisa que Deus remova? Você está disposto a entregar esses obstáculos a Ele e confiar no poder da ressurreição para transformar a sua vida também? Que essa certeza encha seu coração de esperança e fé renovada. Aguardo você amanhã. Um forte abraço e fiquem todos com Jesus.